Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro terceiro, capítulo 10º, Lei de Liberdade. Estamos no item Conhecimento do Futuro e vamos encerrá-lo hoje. Esgotar o assunto? Claro que não, não tenho capacidade para isso, mas vamos estudar as questões 870 e 871, além de uma explicação de Kardec. 870, 871, Conhecimento do Futuro. Vamos lá? 870. Se convém que o futuro permaneça oculto, porque Deus permite, às vezes, a sua revelação? Resposta. Ele permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a realização de algo, ao invés de atrapalhá-la, levando o homem a agir de forma diferente do que faria se não o soubesse. E, além disso, muitas vezes, isso é uma provação. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais bons ou menos bons. Se um homem deve saber, por exemplo, que receberá uma herança com a qual não contava, poderá ser tomado pelo sentimento de cobiça, pela alegria de aumentar seus gozos terrenos, pelo desejo de tomar posse disso mais cedo, desejando talvez a morte daquele que deve deixar-lhe a fortuna. Ou então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Se a predição não se realizar, trata-se de outra provação, a da maneira pela qual ele suportará a decepção, mas nem por isso deixará de ter o mérito ou demérito dos bons ou maus pensamentos que a crença no acontecimento lhe despertou. Olha, se nós imaginarmos que tudo que nos acontece, absolutamente tudo que nos acontece, tem um fim providencial para o meu crescimento espiritual, qualquer resposta a qualquer pergunta do Livro dos Espíritos fará sentido. Se eu imaginar que eu sou uma pessoa vivendo uma experiência carnal e que quando eu desencarnar eu vou viver uma experiência espiritual, ou seja, eu sou o Fábio e tenho um espírito, as pessoas às vezes falam, algumas com fundo de verdade, outras sem saber o que estão dizendo, dizem assim: o meu espírito foi para não sei aonde. Como assim o meu espírito? Eu fui. Quando meu corpo dorme, eu saio do corpo e vou para outro lugar. Não é quando eu durmo, meu espírito sai do meu corpo, porque aí eu sou o quê? Eu sou a carne? Eu sou o cérebro? Não, eu sou espírito. E isso é importante. Parece uma coisa simples, parece uma coisa irrelevante, mas é o modo como eu analiso as coisas e tudo ao meu redor. A cabeça pensa a partir de onde estão plantados os pés. Isso é importante nós termos sempre em mente. A cabeça pensa a partir de onde estão plantados os pés. Se eu entendo a minha vida como isso aqui, e que quando eu morrer vai me acontecer alguma coisa, se eu for bom eu vou para a colônia, se eu for ruim eu vou para o umbral, trocando apenas o nome de inferno e céu, né? Ah, se eu for ruim eu vou para o inferno, se eu for bom eu vou para o céu. Aí se torna espírita. Ah, se eu for ruim eu vou para o umbral, se eu for bom eu vou para a colônia. Isso é uma visão totalmente equivocada do espiritismo. Colônia e umbral dependem exclusivamente do seu estado de espírito, de como você está. Essa história da predição do futuro, ela tem a ver com observação. Eu falei no outro vídeo acerca do conhecimento do futuro, no vídeo de ontem, eu falei sobre, por exemplo, eu uso esse termo, né, os cálculos que Deus faz acerca de cada um de nós. Então, o conhecimento do futuro, como ele está em criação o tempo todo, e pelo meu livre-arbítrio eu posso tomar uma decisão ou não tomar nenhuma decisão, então o meu futuro ele acaba sendo incerto para as pessoas que não têm, para espíritos comuns, ou mesmo espíritos perfeitos até, porque Jesus disse que só o Pai sabia de muitas coisas, que nem ele sabia, né? Então veja bem, Deus o tempo todo consegue saber o que nós vamos fazer pelo nosso histórico e pelos cálculos que faz para frente das situações que vão acontecer, como eu falei no vídeo de ontem. Nós espíritos, nós não temos condições de saber isso, porque nós estamos construindo o nosso futuro o tempo todo. Eu encarno com uma série de provas, uma série de expiações, e aí se eu for resignado com as minhas expiações e vencer as minhas provas, eu vou ter o futuro de um jeito.
Se eu não vencer as minhas provas, eu vou ter futuro de outro. Se eu não for resignado às minhas expiações, eu vou ter outro futuro ainda diferente daquele que eu até imaginava para mim. Então tudo depende daquilo que eu estou construindo agora. Nós não estamos, pelo livre-arbítrio, nós não estamos fadados a acontecer alguma coisa. O único determinismo na vida, é que nós seremos perfeitos como Jesus é perfeito. Isso vai acontecer, mais dia menos dia. E se nós começarmos a atravancar o progresso, Deus então intervém no nosso livre-arbítrio por conta do determinismo da nossa perfeição. Fora isso, nosso livre-arbítrio é respeitado o tempo todo. O tempo todo. Livre-arbítrio mesmo, pleno, lá no plano espiritual. Aqui, contingencialmente, como nós já falamos em outros vídeos, já explicamos em outros vídeos. Então, o fato é que o conhecimento do futuro, que às vezes são predições que são possíveis de nós buscarmos, dizem respeito a observações e projeções mentais. Então, se vai acontecer um acidente de grandes proporções, o plano espiritual sabendo disso, e eles sabem disso antes, né, de antemão, olha, vai acontecer um acidente assim, 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 pode acontecer um acidente assim, assim, e se for, vai ser no trajeto cidade tal a cidade tal. Vamos preparar o ambiente com a equipe socorrista, com a equipe dos benfeitores espirituais, com a matéria mental para o resgate dessas pessoas. Vamos começar a trabalhar para que quem não deva estar dentro desse avião ou desse ônibus ou naquela região onde vai acontecer o terremoto, maremoto, tsunami, para que quem não precisa saia, quem tenha que estar esteja. Então tem que acontecer um monte de situações para que quem precisa estar naquele local esteja naquele local para passar por aquela provação, né, por aquela dificuldade, enfim, por aquele resgate. E aí essa matéria mental que é criada no plano espiritual, essa movimentação do plano espiritual, é que os médiuns de premonição veem, sentem, percebem. E aí acabam fazendo aquelas previsões. Ah, um artista vai morrer. Ah, um acidente de avião vai acontecer. Vai lá, registra em cartório, porque alguns querem ser famosos, alguns outros querem ter razão o tempo todo, como se fosse importante esse tipo de previsão que não muda absolutamente nada a vida de ninguém, porque nós temos um planejamento encarnatório e eu não consigo interferir no planejamento encarnatório da outra pessoa. Certo? Então, a desencarnação ela não é quando eu escolho o gênero de morte do meu corpo físico, ou escolho, eu sou ajudado a escolher, enfim, lá no plano espiritual, não está determinado, olha, você vai morrer caindo num cavalo, você vai morrer num acidente de bicicleta, você vai morrer atropelado, você vai morrer caído no avião que caiu, num tsunami, etc. Morte violenta, abrupta. E aí, dentro do esquema de vida que a pessoa tenha, do ambiente que ela faça parte, enfim, mesmo nos resgates coletivos, aí esse ambiente é que vai favorecendo. Se você mandar uma carta para a pessoa, você é um médium de premonição e manda uma carta para mim, Fábio, não pega o avião tal, porque esse avião vai cair e você vai morrer. Tá, eu acreditando nela, ou nele, enfim, no médium que me mandou isso, eu não vou. E aí o avião cai, eu falo, poxa vida, você viu? Se eu tivesse naquele avião, eu tinha morrido também, né? Poxa vida. A quantidade de fluido vital que eu tenho, dá para viver mais um mês, 40 dias, enfim, porque eu vou desencarnar de forma abrupta e aí eu vou sofrer um acidente de bicicleta, ou como aconteceu com o Michael Schumacher, piloto de Fórmula 1, que esquiando bateu a cabeça, caiu, bateu a cabeça. Está numa situação que a família não revela como é que ele está. Ninguém sabe exatamente como ele está, mas acredita-se que esteja vegetando numa cama, né? Alguns outros vão numa piscina e dão um mergulho lá, bate a cabeça sem uma batidinha não muito forte no fundo da piscina e morre. Percebe que é morte abrupta, violenta. E aí acontece. Então a predição do futuro, ela tem utilidade ou não de acordo com o uso que se faz daquilo. Agora, profecia é diferente. Então, são 3 tipos de mediunidade. Médium de pressentimento. Eu tenho uma intuição do que vai acontecer comigo.
pressentimento. Premonição, esse tipo de médium que acaba vendo a matéria mental que está se formando, enfim, a matéria do plano espiritual que está se formando para esse tipo de situação. Médium de profecia. Nasce com o objetivo, depois de ter aprendido e ouvido diretamente de Jesus o que falar e o que trazer, então vem, nasce, cresce e trazem a mensagem que tiveram que trazer os chamados profetas, certo? Aí é médium de profecia, porque tem que ter esse intercâmbio com o plano espiritual, por isso a mediunidade, para se lembrar daquela missão de trazer essas revelações, certo? Então, pressentimento, premonição, profecia para toda a humanidade, certo? 871. Como Deus tudo sabe, também sabe se um homem deve ou não sucumbir a uma provação. Então, qual é a necessidade dessa provação, uma vez que não pode mostrar a Deus nada que ele já não saiba a respeito desse homem? Pergunta extremamente importante e inteligente de Kardec. Pera lá, se Deus sabe se eu vou passar na prova ou não, por que ele deixa eu passar pela prova? Que diferença faz para Deus se ele já sabe? O ponto não é para Deus, é para nós. Olha a resposta. Seria o mesmo que perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. Isso está lá na questão 119. Ou porque o homem passa pela infância antes de chegar ao estado adulto. Isso está lá na questão 379. A provação não tem por objetivo esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Mas dar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele é livre para fazê-la ou não. Como o homem pode escolher entre o bem e o mal, a provação tem por efeito colocá-lo frente a frente com a tentação do mal, conferindo-lhe todo o mérito da resistência. Ora, ainda que Deus saiba muito bem e de antemão se ele triunfará ou não, ele não pode, em sua justiça, nem puni-lo, nem recompensá-lo por um ato que ele ainda não tenha praticado. Questão 258 elucida bem isso. Tem um filme chamado Minority Report, que é estrelado pelo Tom Cruise, que é muito curioso. É um filme que, por um motivo qualquer, tem um programa, acho que é um programa de computador, que prevê o crime que o fulano vai cometer e prende ele antes, para ele não cometer o crime. Né? E aí desenrola-se todo o filme por essa situação e faz a gente pensar, pera lá, estou sendo punido por um crime que eu nem cometi ainda? Essa pergunta coloca a seguinte situação muito bem clara para nós. Eu não tenho que provar nada para Deus. Deus não está preocupado comigo para provar, será que esse aí eu fiz bem? Será que ele vai passar na prova? Será que não? Ele precisa me dar condições para isso. E o que é a prova? Voltamos nos dedinhos que eu sempre uso. Erro, voluntário ou involuntário, nós cometemos. Então é inerente ao ser humano. Porque tem um monte de coisa, principalmente no que diz respeito à justiça, que nós somos totalmente equivocados, nós não temos a mínima ideia de que é errado. E aí quando a gente descobre que é errado, a gente para de fazer, que é a transformação íntima. Então erro, tem muitos erros que a gente comete que a gente não sabe que é errado, tem um monte de erros que a gente comete porque a gente está acostumado a fazer, e tem erros que a gente quer cometer. Porque sim, né? Simples assim. Depois do erro vem o arrependimento, quando eu me dou conta. Já é o começo da expiação, mas não é expiação. Expiação eu tenho que criar a aversão aqui dentro, é o terceiro dedo, criar a aversão aqui dentro àquele mal que eu cometi. Eu tenho que ficar horrorizado com isso a ponto de não cometer mais. Então, essa é a função da expiação. Pode ser pelo amor ou pode ser pela dor. Depois eu tenho a prova, quando voluntariamente eu me coloco no mesmo cenário e nas mesmas condições onde e quando eu cometi aquele erro, para ver se eu realmente já criei a aversão aqui dentro e não vou cometer de novo. Isso é para Deus? Ele já me conhece, ele sabe se eu sou ou não. Isso é para mim, para eu ter certeza de que eu estou suficientemente preparado depois do erro, do arrependimento, da expiação, para não cometer esse erro outra vez. E aí eu vou reparar, eu vou consertar o mal que eu fiz, que é o quinto passo. Certo? Isso está no livro Céu e Inferno mais completo, na página do Tratado da Vida Futura, que é extraordinário. Capítulo 7. Então veja bem, erro, arrependimento, expiação.
Pela dor ou pelo amor? Pelo amor eu já estou reparando. Olha como eu ganho tempo quando eu espio pelo amor. E aí depois eu sou colocado à prova daquilo. Então, como Deus tudo sabe, também sabe se um homem deve ou não sucumbir a uma provação. Então, qual a necessidade dessa provação, uma vez que não pode mostrar a Deus nada que ele não saiba a respeito desse homem? Deus sabe. Eu preciso entender que eu estou resistente àquele erro que eu cometi. Porque nenhum erro que nós cometemos hoje, no planeta de provas e expiações, é um erro pela primeira vez que nós estamos cometendo. Pode ser pela primeira vez nessa encarnação, mas não é a primeira vez que nós estamos cometendo. Então nós estamos acostumados já. Eu preciso estar forte o suficiente para não cometer esse erro outra vez, né? Seja ele qual for. Ah, Fábio, eu sou incapaz de fazer tal coisa. De repente você vai chegar para mim e falar assim: Fábio, eu sou incapaz de cometer pedofilia. Sou incapaz de cometer pedofilia. Que é isso? Sexo com criança, isso é um absurdo. Isso é um negócio terrível. Ótimo, extraordinário. Quando você vê uma menina de 15 anos, de 14 anos, como que você olha para ela? Qual a sua relação com as mulheres que se infantilizam? Por exemplo, estou falando de fantasias sexuais. Por exemplo, você gosta na fantasia sexual, na sua casa, com a sua esposa, enfim, que ela se vista de colegial, com aquela roupinha de colegial, que é muito comum das fantasias sexuais? Não tem alguma coisa aí? Colegial é criança ainda, certo? Tem que pensar alguma coisinha aí, percebe? Às vezes a gente fala, não, eu sou incapaz de cometer a pedofilia, mas acho muito bacana, vejo filmes de conteúdo adulto, vejo fotografias, filmes, vídeos de mulheres com roupinhas de colegial, enfim. São crianças, né, bem? Não é? Temos que ficar atentos. Então tem muitos equívocos que a gente comete ainda, que a gente nem sabe que é errado e de repente, né? Eu sempre uso uma frase interessante que é assim: a gente não é racista até descobrir, por exemplo, que a frase preto de alma branca é racista, até eu descobrir que falar que você está denegrindo a minha imagem é racismo, porque apesar dos entendidos de internet quererem dizer que o verbo denegrir não tem nada a ver, porque foi usado no... Tem sim, porque o verbo denegrir quer dizer o quê? Tornar negro. Então estou rebaixando, você está me tornando negro, você está me denegrindo. É uma das situações. E não é mimimi não, porque racismo quem sente, quem pode se pronunciar sobre racismo não sou eu que sou branco, é o negro que sofre isso na pele. Tá? Então, pera lá. Pera lá, então... Ah, isso aqui é um preto de alma branca. Quer dizer que, apesar de ele ter a pele preta, mas a alma dele é branca, como se a alma tivesse cor. E dando a impressão clara de que ele tem alguma coisa boa, a alma dele é branca, porque o branco é bom, certo? Foi na Idade Média que foi criada essa história de que branco é bom e negro é ruim, por racistas que criaram até a imagem de Jesus branco, e ele não era branco, não era loiro dos olhos azuis, né? Então tem muitos erros que a gente comete, tem muitos equívocos que a gente comete, tem muita coisa errada que a gente faz que a gente não sabe ainda que é errado. Quando a gente descobre, a gente para de fazer e aí luta contra, se arrepende, expiação, prova e reparação, né? Então não é para Deus que a gente vai, ó, oh, Deus, estou sendo colocado à prova, estou vencendo aqui, hein? Fica felizinho aí comigo. Está se preocupando comigo? Se preocupa comigo, mas não vai mudar a vida dele, ele vai parar de fazer, vai ficar em depressão porque eu não passei numa prova. Nossa, Fábio não passou numa prova. Ah, tô assim, pelo amor de mim, tô sofrendo. Não é assim, né?
A explicação do Kardec. Assim também acontece entre os homens. Por mais capaz que seja um estudante, por mais certeza que se tenha de seu triunfo, não se lhe confere nenhum grau sem o exame, isso é, sem a prova. Da mesma forma, o juiz só condena um acusado com base num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete sobre as consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, mais se percebe o quanto a providência foi sábia em ocultá-lo. A certeza de um acontecimento feliz iria mergulhá-lo na inatividade. A de um acontecimento infeliz, no desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. É por isso que o futuro só é mostrado ao homem como uma meta que ele deve atingir através de seus esforços, mas ignorando as sucessivas experiências pelas quais deve passar para atingi-la. O conhecimento de todos os incidentes do caminho iria tirar-lhe a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria cair no declive fatal dos acontecimentos, sem exercer suas faculdades. Quando o sucesso de uma coisa é garantido, não mais se tem preocupação com ela. Autoexplicativo e muito melhor explicado do que eu falei tudo até agora. Mas enfim. Conhecimento do futuro é necessário? Não. É para ser ignorado também uma projeção que se faz futuro? Claro que não. Até porque nós vamos chegar nele. Como encarnados, talvez não. Não é? Talvez não. Toda vez que a gente coloca o despertador para tocar, para a gente acordar no certo horário no outro dia, nós estamos prevendo o futuro, de que eu vou acordar amanhã. Pode ser que não. Né? É isso, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Amanhã nós vamos ver o resumo teórico da força motriz das ações do homem. Muito bacana. Sou Fábio Pereira, beijo pra você que fica. Tchau.